Primeiramente, né, obrigado por ter aceitado o convite. Assim que eu te convidei, você prontamente já conseguiu essa data para a gente. Eu sei que você tem muitas tarefas. E neste mês de abril, né, nada melhor do que a gente falar de autismo, que é um mês assim voltado para essa conscientização. Para quem não sabe, né, a Liliane é uma mineira, e tem muita gente que me segue aí que é de outros estados. Então, a mineira eu já conheço há alguns anos. E, como eu estava dizendo, né, não vou falar quantos anos, mas é um prazer muito grande, Liliane. Eu que Você agradeço a quer falar alguma oportunidade. coisa? Eu que agradeço a oportunidade. A vida leva a gente para outros caminhos, né? A minha direção era outra, mas aí quando eu descobri o autismo do Gabriel, eu mudei de direção e estou focando mais nessa missão de conscientização. Eu demorei para entender que era o trabalho que eu deveria fazer. Quando eu descobri o autismo do Gabriel, foi muito difícil, eu estava até em fase de luto pelos meus pais. E foi bem delicado, foi bem delicado. Até que eu comecei a entender que eu poderia ajudar. E isso me ajudou muito, porque eu consegui expressar, botar para fora, eu consegui dar visibilidade à causa. Como eu sou profissional de comunicação, todas as vezes que eu dava outras palestras, eu falava sobre isso, organizava evento, comecei a organizar eventos sobre autismo. Então, o fato de começar a ajudar outras pessoas foi realmente que me ajudou bastante. Eu fico grata pelo convite e eu tenho certeza que a gente vai aprender pelo menos um pouquinho. Eu tentei resumir ao máximo, porque para falar de autismo a gente pode ficar um mês falando, né? Mas eu tentei Sim, resumir aqui o máximo as informações nesse período da nossa conversa. sim. O pessoal que está entrando aí, boa noite. Não vou poder responder a todos, nem a Liliane, mas uma boa noite geral para todos que estão chegando aí. Hoje eu estava até pensando nisso, Liliane, porque a gente que trabalha, eu como psicanalista trabalho um pouco na área da saúde emocional e mental, só que por prudência e também por saber do meu lugar, eu não trabalho com autistas, né? Ou melhor, com pessoas que têm o autismo, né? Isso aí depois a gente vai falar sobre isso também, Uhum. né? Porque essa conscientização, eu acredito que ela está caminhando a cada dia mais, porque quem é leigo, eu digo que eu sou leigo nessa história. Eu não sei se você lembra que eu te falei quando eu fiz contato contigo, que eu não me atrevi a entrar na área porque não é minha especialidade. Eu Sim, até dou um toque para os meus amigos, tem um monte de terapeuta aí que já entrou aí, que é amigo meu, eu até faço um apelo, se você não tem capacidade, não se especializou, não vá ser curioso, porque nós estamos mexendo com vidas, com sim. pessoas que merecem, né, todo o respeito e carinho de nossa parte. O tempo que eu já estudei sobre o autismo, né, eu vejo que realmente nós teríamos que ficar aqui a noite inteira falando sobre. Mas eu sei que você é expert do assunto e a gente não quer delongar e cansar as pessoas. Uhum. Algumas perguntas provavelmente vão aparecer aqui e eu fui acompanhando para tentar te auxiliar aí, porque hoje eu estou aqui como âncora, só auxiliando, porque eu até Ok. falei para alguns amigos meus hoje, pessoal, a pessoa que vai estar na live lá, ela é especialista no assunto. E realmente é. Porque você é mãe, né? Porque você até citou aí o Gabriel e talvez alguma pessoa que estiver assistindo, para por que ela está falando de Gabriel? Explica para nós aí quem é o Gabriel. Então, o Gabriel, meu filho, já está com 17 anos. Eu sou profissional de comunicação. Trabalhei em agência de publicidade até que chegou o momento de luto familiar que eu tive que parar de trabalhar e ficar mais por conta de Gabriel. E foi na mesma época que eu descobri o autismo dele. O Gabriel hoje já está com 17 anos. O diagnóstico dele foi confirmado quando ele estava com 8. Então eu já caminhei, né? Já estou na frente, né? À frente de algumas mães nessa caminhada, nessa jornada. Sim, Para mim foi um susto muito grande, porque eu também tinha
zero conhecimento sobre autismo. Quando a primeira médica colocou no receituário, interrogou, né? Síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger? O que é isso? E fui consultar. Hoje a gente nem usa esse termo mais, vou falar sobre isso. Hoje a gente nem usa esse nome mais. E eu fiquei muito confusa, porque quando eu pesquisei, eu vi que estava relacionado ao autismo. E eu, poxa, não, neguei muito. Não, meu filho conversa, interage, ele tinha alguns comportamentos diferentes, mas eu não sabia que estavam relacionados ao autismo. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, aquela visão de mãe, né? A criança muito agitada. Eu falo que desde da fase da amamentação, ele nunca foi aquela criança mansa de colocar no peito, amamentar e às vezes até cochilar, a mãe cochilar, nada. O Gabriel era mamando e me beliscando, me arranhando, puxando meu cabelo. Eu pensei, gente, não é possível um negócio desse. Eu queria uma criança calma, tranquila, eu colocava ele bebê no colo para amamentar e ele me arranhava, puxava meu cabelo. Sempre muito inquieto. Eu girava na cama, girava no berço, sempre caindo né, de locais mais alto. E eu sabia que tinha uma coisa errada. O comportamento dele em relação a me olhar, a interagir comigo, a interagir com outras crianças, a forma de brincar. Esses dias eu fiz uma live e falei só sobre como a gente pode identificar o autismo observando a criança brincar. Então, para mim foi muito difícil essa aceitação. Durante alguns anos, eu não aceitava, eu não conseguia entender por que meu filho tinha um comportamento diferenciado comparado às outras crianças. Até que eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, ler, procurar vídeo, frequentar eventos, e eu entendi o que era o autismo. Eu falei assim, bem, então agora as peças começaram a se encaixar, ou mais ou menos se encaixar. Para quem não tem muito conhecimento sobre o autismo, esse mês é o mês de conscientização. O símbolo do autismo é o quebra-cabeça, né? Eu separei aqui o cordão do Gabriel. O símbolo do autismo é um quebra-cabeça. Ou seja, não é à toa que escolher esse símbolo. É difícil mesmo. É difícil de entender, de compreender, de aceitar, de incluir. E aí eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, começando pelos nãos. Eu sempre começo as minhas palestras pelo que não é o autismo. E as pessoas assustam quando eu começo falando sobre isso. Peço desculpas, eu estou muito gripada, então eu vou beber água toda hora, tá? Pode ficar à vontade. Para a gente começar, o que é o autismo? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento da criança. Traduzindo, é como se os comandos estivessem desconectados dentro do cérebro da criança. É um transtorno que afeta o comportamento, a comunicação e a interação social das crianças. Eliane, autismo é uma doença? Não. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno. Por que autismo não é uma doença? Porque para ser considerado doença, precisa ter uma causa, um tratamento, uma medicação, exame específico e a cura. Ou estudos sobre a cura. O autismo não é uma doença porque as causas ainda são questionadas, não existe um tratamento específico para todas as crianças. O tratamento não é igual. Se você é diabético, o tratamento é igual. Se você tem problema do coração, o tratamento é igual. Se você tem pressão alta, o tratamento é igual. Se você pegar 10 crianças autistas, vai ter um tipo de tratamento de terapia para cada criança. Então, o autismo não é uma doença. Se não é uma doença, não tem cura. A criança que nasce com um transtorno de espectro autista, ela vai morrer com um transtorno de espectro autista. Existem muitas promessas de cura. E as mães, nesse desespero de mudar o comportamento das crianças, acreditam, gastam dinheiro, assimilam informação falsa e se frustram. E se frustram porque não existe cura. Então, eu sempre falo sobre isso. Começo por esses aspectos importantes, que eu julgo mais importantes. Autismo não é uma doença, é um transtorno. A mãezinha vai chorar, vai passar pelo luto, vai se desesperar, mas a criança dela vai continuar sendo autista.
A criança pode mudar o nível de suporte. Vou falar sobre isso na classificação do autismo. Mas não existe ex-autista. Ou não existe meio autista. Isso é que gera muita confusão. Isso gera muita confusão. Ah, eu acho que o meu menino é autista, ele é mais ou menos autista, ele é meio autista. Não existe isso. Ou ele tem o transtorno de espectro autista, ou ele não tem. Às vezes, eu tenho uma amiga em São Paulo, quando eu comecei a fazer as lives, ela ficou meio irritada comigo. Ela falou assim, como você vai falar que autismo não tem cura? Eu conheço 2 pessoas nos Estados Unidos que estão na faculdade X nos Estados Unidos e que superaram o autismo. Eu, opa, não, peraí. Então, não era autista. A pessoa pode sim ter habilidades, pode passar no Enem, pode ir para a faculdade. Casos raros, geralmente autistas de nível 1 de suporte, conseguem ter uma vida profissional bacana, ter um relacionamento, um casamento bacana, ótimo. Autistas, nível 1 de suporte. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Não existe, não é uma doença, é um transtorno. Não existe cura, existe tratamento. Não existe remédio, não existe uma medicação. Ah, o meu filho toma X remédio para autismo. Não. As crianças, elas utilizam medicação para diminuir os efeitos das comorbidades que vêm junto com o autismo. Traduzindo, a criança é autista e pode ter o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existe uma medicação para controlar a hiperatividade dessas crianças. A criança é autista e pode ter o maior nível de depressão. Nós, como leigos, eu vou colocar a mim também como leigo no assunto, porque realmente eu não lido com esse transtorno, né? Então, muitas pessoas leigas de cara falam assim, aquela menina ali, ou aquele menino, ele é doente, ele tem uma doença. Então, não é isso. Tá errado essa expressão, né? Porque, né, a doença, normalmente, ele já tem um medicamento para cura daquilo ali. O autismo, não. Não. Então, o autismo não é uma doença, não tem cura, não tem uma medicação específica. Você pode ter na sua sala de espera 10 crianças autistas, cada uma medicação. Já vou responder a pergunta. Cada um é uma medicação diferente. Por quê? Por exemplo, o meu Gabriel, ele não tem transtorno do sono. Ele dorme a noite toda. Tem criança autista que não dorme bem. Então, ele vai tomar um remédio para melhorar o sono. Tem criança autista que tem a seletividade, a restrição alimentar. A mãe precisa ter mais cuidado com ele. Tem criança autista que é mais agressivo, mais impulsivo. Tem crianças autistas que apresentam mais as estereotipias. O que são as estereotipias? São aqueles gestos característicos. Balançar o corpo, balançar a mão, correr de um lado para o outro, andar na ponta dos pés. Então, cada criança tem uma característica diferente. Na verdade, o autismo é o nome técnico do transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque são vários subtipos. E isso é o que confunde a população. São vários subtipos. Vou falar da classificação. Até 2012, a gente classificava autismo leve, autismo moderado e autismo severo. Eu escrevi um artigo essa semana para um livro que eu questiono essa relação do autismo leve. A partir de 2013, mudaram essa nomenclatura. Hoje é autismo nível 1 de suporte, autismo nível 2 de suporte, autismo nível 3 de suporte. A criança que tem o autismo nível 1 de suporte já explicou. Ela precisa de menos suporte para se comunicar, para interagir e no seu comportamento. Então, é aquela criança que tem algumas dificuldades e precisa de um certo nível de suporte, tanto em casa quanto na escola. Essas crianças estudam em escola regular, já é lei, né? A Lei Brasileira de Inclusão já determinou isso, elas estudam em escola regular. As crianças de nível 2 de suporte, ou seja, elevou a dificuldade.
São crianças que precisam de mais apoio. Então, aí já começa, as crianças de nível 1 de suporte são verbais. Elas se comunicam, elas falam. O meu Gabriel fala até demais. As crianças de nível 2 de suporte, aí já começa a dificuldade na fala, na comunicação, na interação, na organização das tarefas do dia a dia. As crianças de nível 3 de suporte, o nome já diz. Ela vai precisar de um nível mais elevado de suporte para conseguir manter a rotina dentro de casa, para conseguir executar as tarefas básicas do dia a dia. O que quer dizer isso? Se alimentar, ir no banheiro, arrumar uma cama, se vestir, calçar um sapato, amarrar, né? Elas têm muita dificuldade de amarrar, a maioria usa sandália para não precisar de amarrar, elas têm dificuldade com o nó. Então, quando a gente fala de autismo, hoje, graças a Deus, está sendo mais difundido, até essas campanhas de conscientização, a mídia hoje fala muito sobre autismo. Mas eu tenho que reforçar que muitas vezes a gente romantiza. Eu, Liliane, tenho um filho de 17 anos, que teve um bom acompanhamento, que teve plano de saúde, que teve acompanhamento pelo SUS também, e que teve uma mãe que parou de trabalhar para ficar por conta dele. Então o Gabriel evoluiu muito. O Gabriel evoluiu muito, só que o nível de suporte dele é baixo. A dificuldade dele está mais na escola do que em casa. Ele tem dificuldade na leitura. Agora, eu não gosto de romantizar porque, gente, uma crise em uma criança de suporte nível 2 ou nível 3 é uma coisa absurda. A criança não consegue se regular com tanta facilidade. O que eu estou falando? Vocês já viram alguma criança em crise no shopping, no meio da rua, dentro de um transporte? Aí você olha para a criança, como eu já passei por isso, apesar do Gabriel ser nível 1, eu já passei por isso. A criança não para de chorar, não para de agredir, não para de fazer, entre aspas, a pirraça, só que não é pirraça, é uma crise. O que gera essa crise na criança? Vários fatores que estão ligados à sensibilidade dela. As crianças autistas têm um nível de hipersensibilidade muito grande. Isso os 3 níveis, tá? Os 3 níveis de suporte. As crianças, elas ficam mais incomodadas com som alto, com ruído, com cheiro, com textura. Às vezes, quando acontece muito com os bebês, a mãe quer agradar dando brinquedo e não está conseguindo perceber, pela falta de conhecimento, que o próprio barulhinho provocado pelo brinquedo pode estar incomodando a criança. E a criança está chorando, está chorando, está chorando. Você já fez de um tudo. E a criança continua chorando. Mas a criança pode estar incomodada pela luz, pela claridade, pelo tecido, pela textura da roupa que a mãe colocou, por um ruído, ou quando a gente estimula todos os aspectos sensoriais da criança, a criança entra em crise. Só que criança, às vezes não verbal, não consegue expressar isso. A criança está chorando, está irritada, tá andando para lá e para cá, está se debatendo, está batendo em outra pessoa, está se agredindo outra pessoa, mas ela não consegue expressar, ela não consegue falar o que está acontecendo. Ajudar uma criança autista, que é até o título da nossa live, né? Ajudar a pessoa com autismo, é você entender o que é o autismo. Autismo é um transtorno neurológico, ou seja, afeta o cérebro, o comando do cérebro. Autismo não é visível. As crianças com síndrome de Down, você olha para a criança ou o adulto e você sabe que ela tem síndrome de Down. As crianças autistas não têm. A diferença não está em um aspecto físico, está em um aspecto comportamental. É o que a gente fala das doenças invisíveis. Então, quando você encontrar uma mãe passando por essa situação, tenha paciência, tenta ajudar, porque muitas vezes não é birra, não é pirraça. A criança não está conseguindo se controlar, se autorregular, e por isso está gerando aquela crise na criança. Então, resumindo, existem 3 níveis. Autista nível 1, suporte 1, suporte 2, suporte 3. O próprio nome, graças a Deus que eles mudaram. O artigo que eu escrevi
essa semana, vai ser publicado em julho. É justamente sobre autismo leve. Gente, autismo leve. Leve para quem? Leve para a mãe que não consegue controlar o comportamento da criança? Leve para a professora que não consegue manter a criança sentada para ela aprender? Leve para a família que julga, que não aceita, que sofre, que morre de pena da mãe que não dá conta e a mãe não dá conta mesmo? Leve para quem? Eu falo que leve é para quem está dando palpite, é para quem não tem o conhecimento. Então, graças a Deus, eles mudaram essa nomenclatura desde 2013 e passaram para níveis de suporte. Porque aí quando você fala autismo nível de suporte 1, opa, já entendi. A criança precisa de ajuda, mas uma ajuda menor que o autismo de suporte 3. Já vou responder uma pergunta relacionada se o autismo tem cura ou não, quando eu falei que não existe ex-autista. A criança pode mudar de nível. A criança que não recebe o suporte adequado, que não recebe as terapias, os tratamentos adequados no tempo certo, que tem que ser logo na primeira infância, vai ficar prejudicada. Então, o meu Gabriel gaguejava muito, era muito agressivo, tinha muita dificuldade de comportamental, né, de interação. Ele fez muita terapia, ele fez TO, ele fez sessões de fono e ele foi começando a melhorar. Hoje o Gabriel já acampa, eu já deixo acampar com os desbravadores. Hoje o Gabriel já sai com algumas pessoas, já viaja com as minhas irmãs, antes não viajava. Então eu fui ensinando comportamentos. Você lidar com uma criança autista é ensinar comportamentos, porque na visão dela, muitas coisas são aceitáveis, outras não são. A criança autista pode ser muito racional, como pode ser pura emoção. Ah, isso é característica de todo ser humano, sim. Só que eles se descontrolam muito fácil. Muito fácil. O Gabriel tem mania de juntar embalagens. Um monte de gente pode ter mania de juntar embalagem. Ele vai no McDonald's, ele quer trazer a caixinha e o copo. Ele come um salgadinho chips, ele quer guardar. Ele toma um refrigerante, ele quer guardar a latinha. Ótimo, tá? Ótimo se fosse durante um ano, durante 6 meses. Agora uma criança, um adolescente já está com 17 anos, ele vai no McDonald's e ainda quer pegar o copo para guardar, virou mania. Já virou um fator de obsessão. E isso tem que ser observado. E isso acontece muito com as crianças autistas. Quando eu falei em relação à brincadeira, a criança autista não consegue usar a funcionalidade do brinquedo de forma correta. O meu Gabriel, como eu falei, tem mania de embalagem. Então eu posso dar qualquer brinquedo para ele, ele vai querer a embalagem. Quando eu dei bicicleta, ele virava a bicicleta de cabeça para baixo e ficava brincando com as rodas. Eu era louca para ele aprender a andar de bicicleta. Ele não aprendeu a andar de bicicleta. Agora é recente que ele aprendeu. Ele ficava brincando com as rodas. Então, observar a criança no momento da brincadeira é muito importante. Por quê? A criança organiza os brinquedos de forma diferente. A criança brinca de forma diferente. Ela acha outras funcionalidades para o brinquedo. A criança não quer dividir a brincadeira. O que significa isso? O que é brincar? Brincar é dividir. Brincar é fazer de conta. Brincar é mexer com a imaginação da criança. A criança autista não consegue brincar do faz de conta. Então vamos brincar. Eu sou eu estou no ônibus, você é o motorista, eu sou o passageiro, ele é o trocador. No meio da brincadeira ela já se embolou toda. Essa é a dificuldade no momento de brincar. O que eu percebi no Gabriel quando ele era menorzinho, ele tinha essa dificuldade de brincar, de dividir os brinquedos. Eu fiz aniversário do Gabriel aqui, que no meio da festa ele entrou para ver DVD. Gabriel, as crianças estão lá fora. Não quero. As crianças estão lá fora, brincando, correndo no quintal. Ele queria assistir um DVD que ele ganhou, alguém deu, e ele queria assistir na hora da festa. E ele deu um show, porque ele não queria ficar com as crianças brincando. Ou seja, tudo estava incomodando. O som, o barulho, a música, o balão, tudo estava incomodando. Ele queria ficar quieto assistindo DVD. E eu errei.
porque eu não entendia que era desse jeito. Depois que eu comecei a entender, e hoje a gente já respeita a individualidade, a prioridade. Se ele não quer interagir, ele não quer interagir. E às vezes os pais, sem querer, acabam forçando essa interação e prejudicando a criança. A criança entra em crise, a criança começa a chorar, a criança começa a bater nas outras crianças, como era o caso do Gabriel. O Gabriel batia, mordia, arranhava, e voltava da escola com reclamação. E, gente, o que está acontecendo? Mas ele não queria brincar com outra criança. Então, essa dificuldade de interação é uma característica muito importante, principalmente nos menorzinhos, entendeu? Eu quero responder a pergunta da mãe, que ela falou assim, não sei se é mãe, desculpa. Aí, ela perguntou como fazer o diagnóstico logo no início, como Sim. alguma coisa relacionada ao diagnóstico. Como diagnosticar no primeiro momento? Qual que é o primeiro momento, mãezinha? Imagino que seja mãe ou parente. O diagnóstico do autismo não é tão fácil assim como as pessoas pensam. E eu até te elogiei quando você falou, não atendo pessoas com autismo, porque eu não entendo nada disso. Quem dera se todos os profissionais fizessem isso. O que a gente vê são profissionais que atendem crianças e não têm experiência em autismo. Então, o diagnóstico não é na primeira consulta. Você marca a consulta com um pediatra, ou neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, porque o adequado é neuropediatra e psiquiatra infantil. Gente, por enquanto, no Brasil, o psicólogo não dá diagnóstico. Fonoaudiólogo não dá diagnóstico. Terapeuta ocupacional não dá diagnóstico. Eles podem auxiliar o médico no momento da definição do diagnóstico, mas eles não podem definir um diagnóstico para uma criança autista. Mas as mães que não têm conhecimento são tomadas desse desespero e podem agir sem pensar e atrapalhar todo o tratamento da criança. E quando você bebe uma água aí, pegando só um gancho aí, Olivia, é porque tem algumas mães que eu falo que elas fazem tratamento comigo e elas suspeitam que os filhos têm autismo. Só que ela não quer ter aquela aceitação, tipo assim, não, mas não é possível, eu acho que não é. Ou seja, vai só adiando, adiando, quanto mais rápido, né, mais novinho diagnosticar, melhor, né? E sendo feito por alguém, como você disse, que entenda do assunto, porque me desculpem os psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros que estão fazendo isso aí estão sendo irresponsáveis. Sim. Porque a gente está lidando com vida, né? Então, pode proceder sobre a questão do diagnóstico. Né? E mesmo porque, quando a mãe for requerer os direitos, e os direitos sempre são relacionados ao benefício e à escola, só é válido laudo médico. Só é válido o laudo médico. Não é válido um relatório de um profissional. A mãe que realmente quer ajudar a criança, ela pode levar o laudo médico, o relatório de um psicólogo, o relatório de uma TO, o relatório de uma fono, relatório até da escola, no caso. Mas o laudo é médico. É médico que tem que dar o diagnóstico do autismo. Entendeu? Sim. Quando eu falo com a mãezinha, quando eu falo com a Ilma, em relação a como diagnosticar no primeiro momento, eu não sei qual que é o primeiro momento. As crianças, quando a mãe desconfia, existe muito a desconfiança da escola, né? A mãe não aceita. A mãe sabe que tem uma coisa errada, mas a mãe não está aceitando. Até pela pressão familiar, a pressão social, a mãe não aceita. E quando a mãe leva no médico, os profissionais éticos, o que eles fazem? Eles começam a observar a criança. Não existe um exame específico. Não tem nenhum exame que você vai fazer e que vai aparecer assim, autismo, positivo, negativo. Não é desse jeito que sai o diagnóstico do autismo. O diagnóstico é dado através de análise de comportamento. A criança e a família são analisadas. A mãe
responde o questionário de comportamento em relação à criança. O médico observa o comportamento da criança. Um médico, pode acontecer. Os médicos que já estão acostumados com essa jornada, quando ele vê a criança do consultório, 40, 50 minutos, ele já sabe. Mas ele não pode falar. E ele não tem certeza. Ele tem que observar a criança. O certo é o médico observar. Uma mãe que leva em um médico e no primeiro dia ele dá o diagnóstico, pode acontecer, mas na maioria das vezes, aquela criança é de suporte nível 3. É quando o médico bate o olho e fala, opa, tem uma coisa errada aqui. O laudo mais difícil é dado para as crianças de nível 1, porque são crianças que conversam, que interagem, que brincam com dificuldade. Então é mais difícil, demora mais você identificar o autismo nível 1 de suporte. O 3 é mais fácil, porque a criança não é verbal e tem mais dificuldade de interação. Tem mais agitação, tem mais estereotipias, então fica mais fácil de identificar. Quando eu levei Gabriel, demorou mais ou menos um ano. Eu tenho certeza que o médico já sabia, mas ele não confirmou. Por quê? Porque eu não estava preparada para escutar isso. E se é um bom médico, ele vai fazer isso. Ele vai preparar a mãe para receber o diagnóstico. Eu questionei, Gabriel recebeu o diagnóstico de TDAH primeiro, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Depois de um tempo, eu participei de escola de pais, lá no Hospital das Clínicas, e uma profissional me chamou em particular e falou, olha, eu acho que a gente deve observar Gabriel com outro olhar. Eu acho ele muito diferente. Você fala e a gente vê o comportamento dele bem diferente. Tá, tudo bem. Aí ele começou a ser medicado para TDAH e eu continuei no Hospital das Clínicas. Então ele fazia acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo e com a terapeuta ocupacional e com a fono. Passou um ano e eu perguntei para o médico de novo. Eu falei assim, olha só, o senhor mudou o horário de Gabriel para tal dia da semana na parte da manhã. E eu sei que esse ambulatório são de crianças autistas. Por que o senhor mudou o Gabriel de horário? Aí ele, mãezinha, você ainda tem dúvida que seu filho é autista? Eu ainda tinha dúvida. Um ano depois é que caiu a ficha. Eu ainda fiquei, não, é TDAH, não, olha só, não. Eu não aceitava. Essa aceitação dos pais ela é muito importante para ajudar os filhos, porque infelizmente tem muitos pais que não querem aceitar. Tem até a pergunta que a Ilma está fazendo, né? Como ela deve fazer para agir, para poder aconselhar alguns pais, alguma criança que ela acha que tem, né? Infelizmente, pais que às vezes são egoístas e estão pensando só neles. Então, os pais que amam os filhos mesmo têm que começar a aceitar algumas realidades e procurar realmente pessoas especializadas. Eu sei que às vezes é difícil chegar e falar para um pai essa situação, né? Mas tem que ser falado, porque quanto mais cedo, como foi falado aqui pela Marta, né? Superação ao autismo, quanto mais rápido for o diagnóstico, esse acompanhamento precoce aí vai ajudar muito no desenvolvimento da criança. É muito importante. Então não pode ficar esperando muito tempo com isso, não. Eu conheço uma pessoa que o filho dela já tinha todos os sinais de autismo, outras pessoas já tinham falado, mas ela não aceitava, ficava brava quando alguém falava, só que agora aceitou. Ou seja, a criança já está talvez subindo até o nível, né? Do nível 1 para o 2, não sei, né? Como eu disse, eu não entendo muita coisa sobre isso, mas eu acredito que esse atendimento inicial, precoce ali, do diagnóstico, ajuda a criança a não progredir para outros níveis. Né? Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Ulisses Marques. Gostaria de saber o que caracteriza o autismo. Eu preparei uma colinha aqui para eu não me perder. E como hoje eu estou mais desconcentrada, eu vou
falar de forma resumida, tá bom? Por exemplo, eu falei no início que é uma disfunção neurológica que afeta o comportamento, a interação social, o comportamento, a comunicação e a interação social. Então, eu vou, em 5 minutinhos, dar uma aulinha para vocês em relação aos sinais, que eu acho que vai responder e vai ser bem informativo. Se é um transtorno que afeta o comportamento, a comunicação e a interação, os sinais estão também nessas 3 áreas, correto? Então, por exemplo, no comportamento, brincar com os mesmos brinquedos, interesses incomuns ou restritos. Eu falei o caso do meu filho que gosta de brincar com embalagem. Não é toda criança que gosta de brincar de embalagem. Eu conheci um menino que ele gostava de brincar com palito de fósforo queimado. As estereotipias que eu falei são esses gestos corporais. O balançar a mão, o andar na pontinha do pé. Bater palma. Tem criança que consegue se regular batendo palma. Já viram? A criança está andando na rua, depois ela mesma bate. Aí ela vai andando, um pouquinho ela volta, ela está se autorregulando. Então, é uma característica de comportamento. O hiperfoco. O hiperfoco é quando você, o próprio nome já diz, quando você foca muito em determinado assunto. Para as crianças autistas, pode ser um assunto, um brinquedo, ou um tema. O hiperfoco do Gabriel é origami, mas ele gosta de falar de guerra. Então, quando a gente fala, a criança se comunica, falar e comunicar é diferente. O meu Gabriel fala muito, mas se você observar o que ele está falando, são de assuntos de interesse dele. Se você puxar um assunto com ele, você vai falar 1 minuto, ele vai falar 1 hora. Ele vai te contar vários casos de guerra, ele vai te contar nome de imperadores, nome de governante, nome de rei. O hiperfoco dele é história. Ele vai falar a Primeira e Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo. Gente, como que um menino de 12 anos, 11 anos, vai ficar explicando Guerra do Golfo? Vai ficar 1 hora falando de Guerra do Vietnã? Não é normal isso. Então, falar não é a mesma coisa de se comunicar. Ele fala, ele é verbal. Mas se você prestar atenção no que ele está falando, são coisas que ele ouviu e que ele está repetindo. Isso chama ecolalia. É quando a criança vê o desenho e repete. Vê o filme e repete. Eu conheci um menininho que ele repetia propagandas de rádio. Principalmente quando era anúncio de supermercado. Então ele ficava repetindo o preço da carne, o preço do iogurte, o preço do papel higiênico, o preço do pinho-sol. Então, oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Você sabia que o papel higiênico no supermercado tal está R$ 3,99? Você sabia que o pinho-sol está R$ 4,59? Ele fala, só que ele não se comunica. A comunicação é dada quando um fala e o outro entende. E dá o feedback que entendeu. Então, essas características do hiperfoco, da ecolalia e da estereotipia são características relacionadas ao comportamento. Estresse, grito, agressividade, hipersensibilidade, enfim. Agora, em relacionada à comunicação, eu estou resumindo, tá? Relacionada à comunicação, existem as crianças verbais e não verbais, ou seja, as que falam e as que não falam. O choro constante, ausência no contato visual. Quando a gente fala assim, a criança autista não olha olho no olho. Ele olha, mas ele não fixa o olhar. A mãe pode tentar tirar 500 fotos. Nenhuma criança vai estar olhando para a câmera. Atraso na fala. Isso é uma característica muito delicada. Porque quando a criança... Existem os marcos de desenvolvimento, que é aquela escala, aquele gráfico que os médicos acompanham na carteirinha de vacinação da criança. O médico que acompanha a criança vai perceber o que está acontecendo. Chegou em determinada idade, a criança não está falando, é motivo de preocupação. Sim, existe o atraso na fala. Ah, Liliane, toda criança que tem atraso na fala é autista? Não. Toda criança que
tem dificuldade de concentração, é TDAH? Não. Por isso que tem que ser observado. É uma característica, o atraso na fala. Por quê? Se a criança chegou aos 3 anos e ela ainda não fala, tem uma dificuldade, mas ela pode ter atraso na fala. E para o resto da vida ela pode ter uma dificuldade na fala. Mas é um dos sinais mais evidentes, principalmente quando é autista de nível 2 ou 3, é o atraso da fala. Dificuldade de entender expressão facial. As crianças têm essa dificuldade. Eles olham e não sabem se a gente está com raiva, se está triste, se está chorando, se está chamando atenção, se está frustrado, se está com medo. Eles têm essa dificuldade. Agora, relacionada à interação social. Eu acho que é isso que chama mais a atenção da sociedade. É não conseguir interagir de forma que a sociedade acha que está certo com as pessoas autistas. Isso é um assunto delicado. Por exemplo, as crianças ou as pessoas autistas não têm o mesmo desejo de abraçar, de receber carinho. O Gabriel nunca gostou de cafuné. Eu sempre gostei de cafuné, de receber carinho. O Gabriel não gosta. Você encosta nele, ele sai. E a gente, como mãe, machuca. Você quer abraçar, você quer demonstrar carinho, e a criança não quer. A criança não quer o toque. Na escola do meu filho tinha um garotinho nível 2. E um dia a professora tentou abraçar, colocar o braço em volta dele. Ele pegou a mão da professora aqui, ó, e mordeu. Ele furou a mão dela. Aqui, ó. Ela colocou o braço em volta dele assim. E ele não gosta do toque. Ele não gostava quando era criança, pelo menos. Então, são características que a sociedade cobra. Mas, gente, respeita. O garoto não quer conversar? Óbvio que a gente tem que estimular. Mas se você percebe que está incomodando a criança, deixa ela ficar bem do jeito que ela quiser. Entendeu? Brincar com os brinquedos que faz bem, que ela se sente confortável. Em relação à habilidade social, né? A interação social. As crianças autistas não gostam de ambientes muito cheios. Por quê? Porque tem muito ruído. Elas não gostam de compartilhar interesse, entendeu? Se a criança mãe não frequenta evento. Eu tive muita dificuldade na igreja por conta de Gabriel. Hoje ele já fica sentadinho lá no banco quietinho. Mas quando era menorzinho, não ficava. Quanto mais pessoas na igreja, mais incomodado ele ficava. Só que na época eu não entendia. Ele queria sair, passar debaixo do banco, ia pro púlpito, mexia nos microfones. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Hoje eu já sei. Hoje eu já sei que eu errei muito pela falta de informação. Eu errei muito. Mas as crianças não gostam. Elas têm a hipersensibilidade muito forte. Com tudo. Com som, com cheiro, com textura. E com tumulto. A criança fica toda desregulada, ela fica toda incomodada. A dificuldade de fazer e manter amizades. Por que eu coloquei isso aqui? Fazer e manter amizade. Porque toda criança, quando brinca, ela quer uma troca. Então, eu tenho muita dificuldade de jogar. Eu já tentei treinar Gabriel várias vezes com jogos de tabuleiro, esses jogos interativos, jogos que você fica brincando com a família. Mas a dificuldade da regra. Ó, vamos jogar Uno, o Uno joga desse jeito. No meio do negócio, ele não quer fazer daquele jeito mais. Vamos jogar imaginação, esqueci o nome do jogo, brinca desse jeito, eu vou e leio a regra. Ele começa, no meio do jogo ele sai, ele não quer brincar daquilo mais. A dificuldade de manter a brincadeira, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de aceitar a frustração. É muito difícil. Ah, mas a criança não obedece. Ah, mas a criança não respeita. Ah, a criança não aceita a opinião do pai. Isso é muito delicado. A linha é muito tênue quando você lida com uma criança e você se sente desrespeitado. Esses dias eu vou até abrir uma coisa pessoal. Eu estava brigando com o Gabriel e ele cruzou o braço e falou assim, eu chamando a atenção, né? E ele falou assim, eu tenho que te obedecer só porque você é minha mãe? Eu falei assim, porque eu sou sua mãe. Não, mas eu não consigo entender isso.
Por que eu tenho que obedecer? Porque eu sou sua mãe. Mas só porque você é minha mãe eu tenho que obedecer? Meu filho, vai muito além disso, mas eu não vou te explicar agora. Entendeu? São situações que você acha que eles vão ter uma reação e eles vão ter outra. A aceitação da perda. A criança autista não gosta de cortar cabelo e cortar unha. Eles ficam nervosos demais cortando cabelo e cortando unha. Por quê? Qual que é a relação? Tá tirando uma parte do corpo deles. Você já deve ter visto vários vídeos de barbeiro que deita no chão, que conta história, que passa a mão na cabeça, que dá lanche, que faz gracinha, que veste roupa de super-herói para tentar conseguir a confiança da criança, para conseguir cortar o cabelo. Porque tá tirando uma parte do corpo deles. Cortar a unha, tem criança que até hoje, adulto, criança não, é adolescente, que só corta a unha dormindo. A hora que dorme, a mãe corta a unha. Porque eles não querem perder uma parte do corpo. Gente, se você vai explicar para uma pessoa típica, normal, você tem que cortar o cabelo, você tem que cortar a unha, pronto, você tem que cortar o cabelo, tem que cortar a unha, porque cresce, tem que cortar. Com os autistas é diferente. Deixa eu ver aqui, a característica do autismo, acho que eu já falei, tudo que está relacionado ao comportamento, comunicação e interação social. A Ilma. Ô, vovó, sou uma avó preocupada. Como levar o assunto aos pais sem ofender? Se puder me ajudar, agradeço. Vovó, a minha mãe foi a primeira pessoa que falou comigo que Gabriel tinha algum problema. E eu não aceitei, briguei com ela e fiquei com raiva. Aí ela falou assim, minha filha, eu criei 9 e eu nunca vi isso na minha vida, então aceita. E na época eu sofri demais. A criança pode ser hiperativa, mas existe um nível de aceitação. A criança pode ser agressiva, mas existe um nível de aceitação. A criança pode ser hipersensível, mas existe um nível de aceitação. Quando a gente observa essas características em excesso, tem que levar em um profissional. Eu posso chegar para você e falar assim, nossa, Gabriel é irritado, é briguento, é agressivo, não concentra, não come qualquer coisa, tudo ele reclama, tudo ele joga o prato no chão. Isso é normal? Não é normal. Você espera que a criança senta e coma. Você espera que a criança fique sentada no sofá assistindo televisão de forma correta. Por forma correta, gente, toda criança é agitada, toda criança dá trabalho, toda criança bagunça a sala, concorda? Mas quando você percebe um comportamento diferente, tem que ser observado. Vovó, quando você coloca assim, levar o assunto aos pais sem ofender, não é ofensa. Eu acho que é sem magoar. Ofender é diferente, né? É sem magoar, é sem fazer com que a pessoa fique com raiva de você. Eu acho que é por aí. É tipo assim, lá vem a mãe falar essas coisas na minha cabeça. Mas você tem que falar. Assim, minha filha, você não acha que o comportamento dele é diferente? Você não acha que a gente tem que levar num especialista? Você não acha que poderia ser diferente? Não é aquele negócio assim, e aí eu vou chamar a atenção dos pais e dos familiares agora, não é aquele negócio assim, esse menino é maluco, esse menino é doido, ninguém aguenta mais tanta bagunça. Isso machuca tanto o ouvido da mãe que vocês não têm noção. Agora, se a vovó chegar para a filha, né, no caso, o filho, e falar assim, olha, eu acho que o comportamento dele é diferente. Vamos observar, já tá... A criança pode ter... Por que que não existe exame, existe escala de comportamento? Porque é comparativo. É comparativo. Hoje, o médico vai te apresentar uma escala de comportamento e vai te perguntar sobre o comportamento, a interação e a comunicação da criança. Daqui 15 dias, como foi no meu caso, né? Daqui 15 dias você volta, o médico vai perguntar de novo. E o comportamento? E ele conversou? E ele interagiu? Daqui 45 dias, o médico vai te perguntar de novo. E se for as mesmas respostas, o médico vai falar assim, opa, esse menino tem dificuldade de interação. É uma pesquisa. Aí, vovó, aí tem mães que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar os exames. Aí você pode responder, não existe exame específico para autismo. Por que que os médicos pedem exame?
para eliminar outras possibilidades. Porque, como eu falei, na maioria das vezes, o autismo não vem sozinho. O autismo vem com outras comorbidades, que pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, o transtorno opositor desafiador, é aquele menino que não obedece nem por reza brava. É um transtorno, sim, deve ser observado. Pode vir acompanhado de epilepsia, pode vir acompanhado de depressão, pode vir acompanhado de dificuldade cognitiva, dificuldade intelectual, outros problemas neurológicos. Por isso que os médicos pedem exame, justamente para afastar outras possibilidades e realmente entender se é o autismo. Tem muita mãe desinformada que fala, não, eu estou esperando o posto autorizar o exame. Qual que é o exame, mãezinha? Não tem exame de imagem. É problema comportamental. Não tem exame de laboratório. Não tem nenhum exame de sangue que vai falar assim, positivo ou negativo. É isso que confunde as pessoas. E as pessoas que têm menos acesso à informação sofrem por conta disso. Porque acham que é doença, acham que... O Gabriel já passou muito bullying, que tinha uma pessoa na escola que achava que era contagioso, não ia sentar perto dele, não. Pensa bem nisso. Está perto de você, não. Por quê? Porque você é autista. Imagina a resposta que a menina recebeu, né? Mas tudo bem. Não sei se usei as palavras corretas. Ah, tá. Aí a vozinha lá perguntou. Conversa com o seu filho ou filha, explica a necessidade. Fala que quem está sofrendo é a criança. A criança que sofre. Porque ela é chamada a atenção toda hora. Ela não se encaixa no ambiente, no universo. Ela se sente diferente. Ela é chamada a atenção, ela não se encaixa, ela não se enquadra. E ela precisa de ajuda. Se não começar as terapias, outra coisa. A gente não precisa esperar o diagnóstico para começar as terapias, não. Se a criança tem dificuldade na fala, os pais devem procurar um fonoaudiólogo. Se a criança tem dificuldade com alguns comportamentos, deve procurar um TO. Não tem que ficar esperando o laudo médico para conseguir as terapias. Não, gente, não pode ser assim, porque está atrasando o desenvolvimento da criança. Vozinha, boa sorte. Usa palavras com carinho e fala que a criança está precisando de ajuda. Tem uma outra pergunta aqui que eu vi. Me ajuda aí, qual que é? Não sei usar... Verdade. Diagnóstico precoce resulta em acompanhamento precoce para o desenvolvimento da criança. É muito importante. Eu vou mandar um beijo para essa mãezinha aqui, porque o filhinho dela faleceu. Um beijo no seu coração, Marta. Ela cuidou dele há alguns anos, mas ele tinha muitas comorbidades e ele faleceu, o Gui. Tenho 37 anos e estou em investigação com a neuropsicóloga. Na infância, a psicóloga da escola quis falar com a minha mãe, mas por dogmas religiosos não quis saber o que ela queria dizer sobre meu comportamento. Como que é o nome dela? Não consegui ver o nome, mas você fala que já está com 37 anos. Existe muito autista que é diagnosticado na fase adulta. Por quê, gente? Porque agora é que está sendo difundido mais a informação relacionada ao autismo. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram crianças que ficavam escondidas dentro de casa. Eram crianças que não tinham acesso à medicação, à terapia, muito menos ao diagnóstico. Eram as crianças que davam muito trabalho, tinham dificuldade, como eu falei, todas essas dificuldades na área de comunicação e de interação, mas que os pais não sabiam nem como começar. Hoje não. Imagina, nós estamos em 2023. Eu estou fazendo uma live, eu sou mãe de uma criança autista, e eu estou fazendo uma live com um terapeuta, um psicanalista. Imagina, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente ter essa oportunidade. E levar o menino no consultório de um médico em São Paulo para tirar a dúvida da mãe. Quando as pessoas falam assim, tá na moda ser autista. Eu tô doida para sair da moda. Tô doida para parar de usar esse título de autista. Espero que saia da moda logo. Tô brincando, tô sendo irônica. Não é
que está na moda? É porque está sendo mais difundido. Existem mais crianças? Sim. O número tem aumentado? Sim. Por que? Não me pergunta, porque eu não sei responder. Por que tem tanta criança autista no mundo? Não sei. Está brotando criança autista? Não está brotando. O número de crianças aumentou? Sim. Porque o acesso à informação aumentou, a ciência avança, os médicos conseguem identificar com maior facilidade e já existe a Lei Brasileira de Inclusão. Então, as crianças não precisam ficar trancadas mais dentro de casa. As crianças podem frequentar a escola e podem ir para qualquer lugar. Essa dificuldade de diagnóstico na fase adulta, eu já respondi, né? Existe essa dificuldade de diagnóstico na fase adulta, porque a pessoa já conhece o comportamento. Então, hoje, 37 anos, você está investigando. O que hoje vai mudar na sua vida você descobrir que é autista? Vai diminuir o peso, a sobrecarga. Nossa, agora as peças se encaixam, né? Eu não consegui estudar, não consegui tirar carteira de motorista, não consegui casar, ou se casei é só briga com meu marido por conta do comportamento. Então, quando eu vejo essa busca do diagnóstico na fase autista, eu sempre pergunto. Eu tenho um amigo que tem 50 anos e a psicóloga dele está falando que ele é autista. Eu falei assim, amigo, que diferença vai fazer na sua vida agora? 50 anos, você vai começar a tomar medicação? Tudo bem, você pode fazer terapia. Agora, tem pessoas que ficam nessa busca, nessa procura. É importante se conhecer, é importante você se entender, né? Entender o seu comportamento. Mas tem pessoas que não estão muito preparadas para esse diagnóstico na fase adulta, não. Eu já vou falar que, se me permite, domingo eu vou fazer uma live. Domingo eu vou fazer uma live com uma escritora, Michelle Malab. Ela já escreveu 3 livros sobre autismo na fase adulta. E aí, Carol, imagino que seja Carol, se você quiser assistir, é uma especialista, ela é mãe de uma criança autista, e no tratamento do filho é que ela descobriu o autismo dela. Então ela escreveu sobre essa descoberta, e isso é muito comum, tá? Quando os pais vão levar os filhos para a confirmação do diagnóstico, muitas vezes descobrem que eles que têm o autismo também. Alguns dão seguimento, alguns largam para lá. Mas isso é muito comum. Tem uma outra perguntinha aqui. Estela, leia para mim, Elias. Eu estou tentando aqui, Liliana, porque a imagem ela travou aqui. Eu estou só te ouvindo, só para você ter ideia. Entendeu? Então tá. Tem uma pessoa aqui chamada Estela. O melhor tratamento para o autismo é a convivência num ambiente de amor, não, que bacana. O melhor tratamento para o autismo é a convivência num ambiente de amor, tranquilidade, harmonia, sem estresse e sem barulhos. Não adianta procurar 1000 terapias. Não adianta pagar milhões por terapia particular. Não adianta encher sua criança de remédio se o ambiente familiar, o lar da criança não está estruturado para ele. Se não tem harmonia, se não tem estresse, se não tem harmonia, não tem tranquilidade, só tem estresse e barulho, não vai adiantar de nada. A criança só vai se desenvolver se o que ela aprendeu, o que o pai aprendeu na terapia, seja praticado dentro de casa também. Então, se a fono pede para fazer os exercícios em casa, faz os exercícios em casa. Se a fono ou se a TO sugere brincadeira, sugere atividades com a criança, faz atividades lá, desliga a televisão e vai estimular o seu filho. Você vai pagar um absurdo de terapia. O seu filho chega em casa e a televisão ligada, briga, confusão, não vai adiantar de nada. Se a sua criança é hipersensível, não tem como deixar barulho dentro de casa. Você tem que realmente viver por conta da sua criança, para você estimular o desenvolvimento dela. É difícil? É. Principalmente famílias que têm mais de um filho. Porque o outro, tudo vai girar em torno do que é autista. Então a família precisa de muita conversa, muito equilíbrio para conseguir ajudar a criança autista e não atrapalhar quem não é, né?
a Marta novamente. O Gui já faleceu. Marta colocou aqui. Mas ela colocou pai, não colocou Gui, então eu não entendi, deve ser o apelido dele. Ele gostava de brincar com garrafas de Coca-Cola cheias de Coca-Cola, dormia abraçado com as garrafas. Meu Gabriel não gosta nem de jogar as garrafas fora. Ele também dorme com o brinquedo. Embaixo do travesseiro é cheio de tranqueira. Eu que cortava a unha, meu sobrinho autista. Eu tenho essa dificuldade aqui ainda e o meu já está com 17 anos, mas eles não gostam de perder. Muito esclarecedor, muito obrigada. Que bom. Meu primo tem nível 3 de suporte. Meu primo tem nível 3 de suporte, ele tem 53 anos. Minha tia, imagino, sofre muito. Eu tenho um medo muito grande desse romantismo no autismo, e isso está acontecendo. Nas reportagens, a mídia não mostra o autista nível 3. A mídia mostra o que passou pela superação, o médico que estudou e que formou, o violinista, o pintor, o dramaturgo, o ator. A mídia mostra o que está da porta da casa para fora, o que deu certo, o que fez faculdade, o que joga bola. Existe o mito do Messi autista, né? Na verdade, o Messi não é autista. Mas no Brasil falaram isso e ficou isso, e não é verdade. Uma lenda. Criaram, né? Criaram isso, que o Messi é autista. Mas o Messi não é. Então, nível 3 de suporte, gente, é aquele autista que não adianta romantizar. É aquele autista que dá muito trabalho. Que ele fica andando para lá e para cá e não para. Que ele não dorme. Que ele só acalma com banho. Que ele não come a comida que todo mundo está comendo. Ele quer uma comida específica. Que tudo incomoda. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz autista, nível 3. Ele ficou 5 anos sem sair de casa. Ele ficou 5 anos sem sair de casa. Nossa. O dia que chegou um amigo da família e chamou ele para sair de casa, foi um milagre. E tem um vídeo. A mãe e a avó choravam o tempo todo. Deu um pico de luz aqui, você acredita? Eu falei assim, uai, o que aconteceu? Infelizmente. Modernidade, coisas da modernidade. Enfim, eu acho que o nosso tempo também já se esgotou, já deu 1h20. O que eu queria deixar de mensagem para vocês, né? O que a gente pode fazer para ajudar a pessoa com autismo? Primeiro é entender, é aprender, é procurar saber o que é o autismo, quais são os sinais, quais são os sintomas, como identificar, abraçar, acolher a família, acolher a criança. Eu acho que essa informação, essa conscientização, eu acho que é o principal ingrediente para você conseguir ajudar uma pessoa com autismo. Se você não tem a informação, não passa para frente, porque isso gera desinformação, isso gera fake news, e isso só prejudica o trabalho de quem está no caminho certo. Então, se você tem uma desconfiança na família, indique um terapeuta, indique uma avaliação, terapeuta logo não, indique uma avaliação médica, entendeu? Se você tem uma desconfiança, se você é professora e tem uma desconfiança na escola, chama a mãezinha com toda educação e carinho, porque elas realmente vão ficar ofendidas, vão ficar magoadas, mas tem que ser falado. Não vou falar que a mãe vai ficar com raiva. A mãe vai ficar com raiva, mas você vai falar. Gente, estou observando, é isso aí. O mundo é desse jeito. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é esse. Para tentar ajudar, procure mais informação, procure com paciência, seja carinhoso, principalmente, seja afetuoso com as mães, que as mães sofrem demais com essa falta de entendimento, com essa falta de
aceitação própria, né? Ela tem que aceitar primeiro para ela conseguir convencer as outras pessoas. Comigo foi assim, só a partir do momento que eu aceitei, caiu a ficha, eu falei assim, opa, agora eu vou saber mais que todo mundo. Agora eu vou aprender, vou ler, vou fazer curso, vou dar palestra. E a partir do momento que eu comecei a falar, pronto, agora ficou mais leve. O Gabriel também já fala, já dá palestra, ele já se posiciona. Falei com ele agora, você vai lá e busca seu cordãozinho para mim. Ele foi lá e buscou. Me avisa quando tiver dado tal tempo. Ele já apareceu ali e já avisou. Então ele acompanha, ele já se defende. Quando ele percebe que está rolando um bullying, ele já responde na lata. Então ele já se conscientizou do jeito diferente dele. E isso ajudou bastante o desenvolvimento dele, porque agora já é um adolescente. Ele se questiona, mas ele já entende o comportamento. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Me desculpe a fala atrapalhada, realmente eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo mal aqui, mas eu não poderia deixar de dar esse recado para vocês, eu não podia descumprir com esse compromisso nosso de hoje. Agradeço muito a oportunidade. Se alguém tiver mais uma pergunta, não, eu acho que não É um tem mais elogio. pergunta, não. Hã? É um elogio, né? Eliane é uma mulher incrível. Ah, obrigada. Obrigada. Eu aprendi muito com o autismo e eu comecei a... tem uma perguntinha aqui, vamos finalizar com ela então. Ah, é muito importante essa pergunta, Elias. Um minutinho só eu vou responder. Eu aprendi, e quando eu comecei a perceber que eu sabia um pouquinho mais, eu falei assim, não custa nada passar, não custa nada ensinar as outras mães. Eu já estou há 5 anos, né, fazendo evento, dando palestra. Agora eu resolvi fazer live, porque tudo agora é Instagram. E eu tenho certeza que eu já transformei a vida de muitas pessoas. Eu já ajudei muitas mães, muitas professoras. Tem terapeuta que me manda mensagem: Liliane, chegou uma criança aqui, posso te passar o contato? Você conversar com a mãe? Posso. Quem vai ajudar é outra mãe. Às vezes é mais... A ajuda pode vir mais de outra mãe que tem experiência do que propriamente do médico, né? Eu vou resumir a sua pergunta, viu? Não consegui saber o nome. O que fazer se a gente vê uma criança com crise, pirraça no meio de leigos, no shopping, no mercado? O que pode ser feito para ajudar essa mãe, essa criança a se acalmar? Delicado, delicado demais. Primeiro é não julgar. Primeiro é não julgar. Primeiro não é ficar olhando assim com aquela cara de reprovação, porque a mãe só vai ficar mais nervosa e a mãe mais nervosa deixa a criança nervosa também. O que eu aconselho para as outras pessoas o que não pode fazer é segurar a criança. A criança autista não gosta do toque. Então, tem especialistas que conseguem isso. Mas isso é gente que já está treinado. Você abraça a criança forte, conta forte. E conta alguns segundos e a criança vai se acalmando, vai se acalmando, vai se acalmando. Tem especialistas que conseguem, mas não é todo mundo que consegue e tem coragem de fazer isso, porque as crianças podem te machucar e se machucar. Então, primeiro é perceber se naquele ambiente a mãe está confortável ou precisando de ajuda. Perceber, identificar qual tipo de ajuda que a criança pode estar precisando. Se tiver em algum ambiente que a criança pode se machucar, é tirar a criança daquele ambiente. Pedir à mãe para tirar a criança daquele ambiente. Sair do ambiente. Se tem alguma coisa incomodando a criança, na maioria das vezes é som, textura, iluminação, ruído. Então, em um shopping, isso tudo. Por que mãe tem dificuldade de levar a criança em shopping? Porque no shopping tem isso tudo. Tem muita gente, muito barulho, muita luz, muito estímulo sensorial e a criança se desregula. E às vezes a mãe não consegue conter a criança. Às vezes a gente não sabe, mas a criança autista, ela tem uma rotina. A criança precisa de uma rotina para ela se organizar. E quando existe a quebra da rotina, a criança entra em crise. Eu conheci uma criança recente na igreja, neto de um pastor. Ele é nível 3 de suporte. O pastor vai para a igreja todos os dias pelo mesmo caminho. Todos os
dias ele pega o mesmo caminho com a criança no carro. Se ele muda o caminho, se ele muda de rua para chegar à igreja ou à escola da criança, a criança entra em crise dentro do carro. Pensa. Se você mudou a rotina da criança, se era o horário de ir para a escola, se era o horário da terapia, a criança não tem relógio no braço, mas ela sabe. Se era o horário de ir para a terapia, se era o horário de ir para o médico, se era o horário de ir para a igreja, e a mãe pega a criança e vai no shopping, em algum momento a criança vai ter algum momento de crise. Junta com todos os estímulos sensoriais que estão ao redor dela, ela vai entrar em crise. Então, o que fazer? Tirar a criança daquele ambiente. Não tente segurar, porque a criança pode te machucar e se machucar no momento de crise. Isso pode durar 5 segundos, como pode durar 1 hora. A criança pode ficar no chão se debatendo 1 hora, igual eu já vi. E nada nesse mundo acalma a criança. Então, você tem que sentar, esperar, tentar entender o que está incomodando aquela criança para você conseguir ajudar. E, por favor, não façam olhar de reprovação, cara de reprovação para a mãe, porque isso machuca demais e a mãe fica nervosa e vai atrapalhar mais ainda o contato com a criança. Eu acho que essa era a última pergunta. As crianças têm um relógio biológico, é isso mesmo. Marta sabe muito bem disso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para o Elias, né? Elias no particular. Se quiser mandar para mim no particular, o meu perfil é @aprendendo-o-autismo. Foi o primeiro congresso que eu organizei com esse tema, então eu batizei o meu projeto com esse nome, Aprendendo o Autismo. Que aí eu coloco um conteúdo esclarecedor, eu não gosto dessa palavra dar dica, porque não tem receita de bolo. Você dá dica para o bolo dar certo. Você não dá dica para a criança melhorar o comportamento. Eu já fiz bolo, dá dica assim, olha, bota mais óleo, bota menos chocolate, não deixa o ovo na geladeira. Isso é dica para o bolo dar certo. Agora, você lidar com a criança autista, eu não dou dica. Eu coloco informações relevantes para tentar ajudar, principalmente as mães que estão passando por dificuldades. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo no particular. E para mim, pessoalmente, foi uma aula, né? Muito esclarecedor. Eu tenho certeza que quem estava acompanhando. Eu confesso que eu já tinha estudado muito sobre o autismo e hoje, para mim, me parecia que eu não sabia nada. Tanto conhecimento que você passou para a gente aqui em tão pouco tempo. Né? Eu tentei resumir, porque ficaria horas falando de autismo. Eu tentei resumir assim, porque as perguntas geralmente são as mesmas. O que é? Qual que é o sintoma? Como que trata? Qual médico procura? Geralmente as perguntas iniciais, né, o básico, geralmente são as mesmas. Então eu tentei resumir e condensar bastante. Mas quando vem de uma mãe e alguém que corre atrás de aprender, a gente com certeza isso tem um ganho assim, não tem nem como mensurar isso. Então eu só tenho que te agradecer, viu, Liliane, pela sua bondade, né? Porque com a voz do jeito que você está, eu sei que foi um sacrifício para ti. Eu só quero matar uma curiosidade aqui, né? Porque olha só, eu estou até vendo um quadro aí atrás aí, né? Parece que até você não tem um quadro aí, né? Isso mesmo. Foi Gabriel que fez. O Gabriel, nessa questão do hiperfoco, ele tem algumas habilidades manuais. Então, ele gosta de trabalhar com pintura, ele gosta de trabalhar com massinha, quando era menorzinho, né? Com massinha, com aquelas, como que chama? Quando você coloca o jornal na cola, essas coisas de montar, eu esqueci o nome agora. Ele gosta de fazer artesanato, ele tem essa habilidade. Ele gosta de montar Lego. O Gabriel monta Lego em 5 minutos, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, eu demorado 1 mês para montar esse negócio. E são Legos muito
Essa aqui, por exemplo, na minha estante aqui tem alguns, né? O Lego, a criança quando pega o jeito do Lego, ela vai longe, né? E ele aprendeu a montar Lego. Então ele tem uma facilidade muito grande de montar Lego. A minha estante aqui tá cheia de Lego, que eu pedi emprestado para ele aqui. E ele gosta do origami. E o origami é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque é difícil. É muito difícil. Ele dobra, não tem nem o origami aqui, só se tivesse separado. Ele dobra os papéis com pinça. Pinça de tirar a sobrancelha. Então ele faz dragão, baleia, tubarão, avião, barco. Esses dias a escola encomendou flor para o Dia das Mulheres. Quando eu vi as flores, eu falei assim, meu Deus do céu, quantas dobras tem aqui? Às vezes eu quero que ele vá dormir, eu falo, Gabriel, não acabou isso ainda não? Não, ainda falta 120 dobras. E não dorme enquanto não acaba. Não dorme enquanto não acaba. Então, o hiperfoco dele, esses são, gente, esses são os hiperfocos positivos. A criança autista também pode ter hiperfoco negativo. Só que Gabriel me proibiu de falar os hiperfocos negativos dele, é claro. Ele disse que eu não posso falar os hiperfocos negativos. Os hiperfocos negativos é o que leva a criança para o terapeuta, para o TO, quando os comportamentos estão errados. Quando o hiperfoco da criança está em um comportamento errado, negativo, prejudicial, é hora de procurar ajuda profissional. Pode ser horas no videogame, pode ser horas na tela, pode ser horas brincando com o mesmo brinquedo, pode ser... Hoje eu vi um depoimento de uma pessoa que assistiu 37 vezes o mesmo filme na semana. Isso é um hiperfoco negativo. Isso não é positivo. Entendeu? Então, essa habilidade do Gabriel no origami, ele foi desenvolvendo. É muito importante, eu dou esse conselho também aos pais, identificar qual que é o hiperfoco da criança. Porque em um momento de crise, quando a criança está lá no shopping, no chão, se debatendo, se você sabe qual que é o hiperfoco dela, você consegue tirar a criança de crise rapidinho. Sim. Você tira o foco da pessoa, você tira o foco da criança. Então, se a criança tem hiperfoco em determinado assunto, você tenta acalmar, vamos comer uma pipoca, ou vamos ali ver um jogo, ou vamos tirar da mochila esse bichinho. Vocês já viram vídeo na internet das crianças sendo acalmadas por animais? Geralmente são os cachorros. A coisa mais linda. Os pais, os adultos tentam acalmar a criança e não conseguem. A criança tem um vídeo lindo de um cachorrinho que vai encostando na criança assim, ele vai acalmando, acalmando, acalmando. Existe a terapia com os animais. Então, esses quadros, sim, foi Gabriel que pintou, e ele tem outros também, tem no quarto dele, e ele tem essa habilidade manual, e ele fica horas no hiperfoco dele. Se ele gosta do origami, ele passa 12 horas, 16 horas montando Lego ou fazendo origami. É um hiperfoco positivo. Isso é porque me chamou a atenção, né, só para encerrar aqui, Sim. é que alguns anos atrás, eu não sei quando ser, 2, 3 ou 4 anos atrás, eu lembro que você postou no seu, eu acho que foi no Facebook, um desenho que ele fez, né? Uhum. E eu já fui desenhista no passado, hoje eu já não desenho muita coisa. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu vi ele nos traços dele, sim, o talento de artista que ele tem. Aí eu vendo esse quadro, eu falei assim, olha que maravilha. Mas o hiperfoco, ele muda. O hiperfoco muda. As pessoas acham que é aquilo e não é. Por exemplo, ele passa uma semana que ele quer só mexer com Lego. Aí, de repente, ele não as pessoas perguntam muito isso. O hiperfoco permanece? Permanece. Ele tem o hiperfoco do origami desde muito pequenininho. Ele vai fazer quase 18 e ele continua focado no origami. Então, a pintura, ele já foi e voltou algumas vezes. Mas ele continua tendo o hiperfoco na pintura. Ele continua tendo, ele tem a fase do papercraft, do dinossauro, ele pega aquelas revistas do nosso amiguinho, recorta, monta aquilo tudo numa facilidade impressionante. Mas, quando as mães começam a falar muito das habilidades da criança, eu sempre pergunto qual que é a dificuldade. É muito fácil a mãe falar das habilidades.
a minha criança, e o que a gente mais escuta é assim, gente, como é inteligente, nossa, ele é muito inteligente. Tá, qual que é a dificuldade da sua criança? O meu filho tem essas habilidades, o Gabriel tem muitas funcionalidades e muitas habilidades. Muito. O Gabriel é Gabriel, ele tem umas coisas assim que ninguém acredita, o jeito que ele fala, que ele se expressa, enfim. A dificuldade dele está na leitura, a dificuldade dele está na escola. Ele vai fazer 18 anos e ele não gosta de fazer redação, ele não quer ler, ele não copia. Gente, como um menino que faz tanta coisa, como um menino que se expressa verbalmente tão bem, não sabe ler direito. Ele não gosta que eu falo. Ele não consegue. Ele faz prova com acompanhamento, ele faz prova oral, ele faz prova de forma separada, até porque é direito dele. Mas se você falar, Gabriel, vamos fazer esse dever aqui, meu Deus do céu. Ele não quer fazer. Ele não quer copiar. E ele já está um adolescente, entendeu? Então, toda mãe, quando começa falar das habilidades da criança, até para justificar, né? Tipo assim, ele é muito inteligente, mas tem uma dificuldade. Uhum. Pois é, é como a gente falou no início da live, né? Se a gente fosse realmente abranger tudo aqui, a gente ficaria a noite Não dá. inteira aqui. Mas Não quem dá. tiver dúvidas, pode, o pessoal que está assistindo, sigam aí o perfil da Liliane, que é, como é que é mesmo? Repete para a gente, Aprendendo o autismo. o autismo. Aprendendo o autismo. Isso. Ou se quiser, pode mandar perguntas para mim que eu passo para ela, porque sim. Eu continuo assumindo. Não entendo nada do assunto e a especialista está aqui na minha frente. Mas hoje você aprendeu bastante. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Aprendi mais do que eu já aprendi em muitas aulas. Só hoje aqui, né? Eu acho que o meu objetivo é esse. O meu objetivo é esse. É quando você agora ter contato com uma criança autista, você vai olhar para ela de forma diferente. Então, se eu conseguir minimizar o sofrimento das crianças autistas, se eu conseguir diminuir um pouquinho o sofrimento das mães através da informação, eu acho que a minha missão está cumprida. Então, quando você, igual alguém perguntou aí, né, vê a criança em crise, opa, ele já vai ver diferente. Claro. A avó que perguntou em relação ao neto, não, peraí, ela já vai olhar para ele com outros olhos, ela já vai conversar com mais calma. Então, se eu conseguir transformar a vida das mães, eu dou muito palestra para professora, né? Se eu conseguir fazer alguma professora olhar para um autista de forma mais carinhosa, mais afetuosa, eu já cumpri meu objetivo. Uhum. E eu falo agora como terapeuta e psicanalista, e faço um apelo aos meus amigos terapeutas que não entre onde não tem capacidade, mas nós podemos ajudar como? Ajudar essas mães a se prepararem para talvez receber o diagnóstico, ou ter coragem de buscar um médico, incentivar. Sim. Eu tenho algumas mães aqui que eu preciso muito, estou até ansioso já para chegar o dia das sessões dela, para mim poder passar essas informações que eu aprendi hoje aqui, que eu sei que vai ajudá-las demais. Que bom. Então, Liliane, eu quero... Oi? Que bom, eu fico feliz. De coração, quero te agradecer pela sua boa vontade em nos passar tanto conhecimento. E saiba, você talvez, né, eu não sei se você tem esse conceito ou esse pensamento, mas você tem mudado, pelo menos perto de você, na sua cidade, na sua região, e agora para o Brasil, porque vou divulgar muito o seu Instagram, porque aí tem conhecimento. Né? E a gente precisa realmente, a cada dia, conscientizar as pessoas sobre isso. E é importante, eu quero deixar aqui bem claro, né, porque normalmente o pessoal, a mídia, fala muito aí agora no mês de abril, e você tem feito esse trabalho todos os dias, incansavelmente, que eu tenho acompanhado. Então, só te agradecer e te parabenizar aí por tudo que você tem feito. Eu que agradeço. Precisando, estamos às ordens. Um abraço, com Deus. Obrigada.